Boa noite, camaradas. Boa noite, Juju. Boa noite, quem tá entrando. Quem puder compartilhar no Stories o convite para live. Live hoje com a Julie. A Julie entrou, deixa eu convidá-la. Olá, companheira. Deixa eu ajustar um pouco. Como? Boa noite. Boa noite. Tá me ouvindo bem? Sim. E você? Eu tô com um fone aqui, mas ele não entrou. Vou ter que colocar aquele outro. Eu tô sem fone, mas se tiver... Não, pra mim tanto faz. Se você ouvir bem, é que eu não ouço bem. Ah, tá. Como é que você tá? Bem, tô feliz, né, com o lançamento desse álbum, que é um álbum muito necessário, né, nesse momento do mundo. Sim. Deixa eu só arrumar meu fone aqui, que tá uma... Ô, Julie, enquanto Deixa eu ver. eu arrumo o meu fone, começa se apresentando, Deixa eu para ver. quem não te Passa conhece. uma luz aqui, porque eu acho que tá escuro, né? Ou tá bom? Para mim, deixa eu ver, a luminosidade do meu celular, eu acho que tá bom, mas se quiser colocar uma luz, acho que fica melhor. Deixa eu ver. Vê se melhora assim. Tá bom, Melhor. tá ótimo. Então, Pronto, agora eu tô te ouvindo. cantora e compositora, ativista vegana, né? E tenho lançado desde 2020 músicas que vêm... A sua voz está baixa. Ah, é? Então é melhor eu botar o fone. Deixa eu botar para ver se melhora. Oh, entrou um monte de gente aí nesse inteirinho. E aí? Ah, melhorou. Melhorou? Melhorou assustadoramente. É porque Tá ótimo. eu me afastei, porque senão corta muito, né? Aí ficou eu de longe. Tá, vamos lá. Se você quiser começar de novo. Tá, então eu sou Júlia, sou cantora e compositora, fotógrafa, poetisa e sou vegana, ativista pelos animais, pelo planeta, e estou lançando agora um novo álbum que se chama SOS. É um álbum que traz reflexões assim profundas acerca da nossa interação com o planeta e com os animais, né? Então eles abordam temas de direitos animais, nosso impacto destrutivo assim na vida deles, na vida dos ecossistemas. É um álbum bem profundo e bem reflexivo que acredito que o mundo precise ouvir. Então, por ser um tema global, não apenas restrito ao nosso território, né, eu comecei a compor em inglês também, porque também a minha música ela é muito escutada fora do Brasil.
Então eu quis expandir essa mensagem para além do nosso país. E é isso. Ô, Julie, fala um pouquinho da sua carreira, assim, você já não é já é o terceiro álbum, me corrija se eu estiver errado. Sim, Fala um pouquinho da sua carreira, assim, a Julie, ela tem uma história belíssima, inclusive ela tem o pai dela era músico também, né, Julie? sim, Então, sim. Meu pai era violonista clássico, né? Ele me trouxe essa influência, assim, também da poesia, porque ele escrevia poesia, embora eu vim descobrir isso depois que eu comecei a escrever poesia, ele me falou. Aí eu fiquei super feliz de saber disso, né? E sempre me incentivou. Minha mãe foi uma grande incentivadora também, ela adorava o piano. Eu, de pequena, comecei a estudar piano. Mas eu sempre quis compor música, mas achava que era uma coisa muito racional, sabe? Uma coisa muito, tipo, premeditada. Então, não me achava capacitada para isso. Imaginava, quando eu estiver bem velhinha, quem sabe eu consiga fazer isso. E aí, de repente, abriu um canal na minha cabeça e eu comecei a ouvir, que eu já estava escrevendo poesia, ouvir aquelas poesias novas que estavam chegando com melodia. Aí peguei o violão e comecei a tirar. E dali abriu assim, um canal e foi muito potente. Aí comecei a compor muito, assim, muita coisa. Eu sou de Florianópolis, aí fui lá, procurei um estúdio lá e gravei algumas músicas, botei na internet para ver o feedback que isso me trazia, né? E aí vim para o Rio, vim produzir o meu primeiro álbum aqui no Rio, com Alex de Souza, que é um produtor maravilhoso, ele produzia Lulu Santos e tal. Então, assim, foi uma escola para mim esse primeiro álbum, né, com músicos muito bons, tudo assim conforme manda o figurino, e foi como uma faculdade, assim, de produção, né. E aí eu lancei esse disco, e foi bem na transição do mercado digital, da música começou a transitar muito no meio digital, né? Então, assim, como era uma coisa nova para mim, eu também não sabia muito bem o que fazer. Eu fiquei meio que esperando as coisas acontecerem e tal. Nesse meio tempo, eu tive perdas assim na família e fiquei meio stand-by. Aí mais para frente, minha mãe veio adoecer, né? De uma hora para outra, ela teve câncer. E em 3 meses ela morreu, assim, depois que a gente descobriu. E foi, assim, um impacto muito grande. Dali eu compus Requiem, né, que foi meu segundo álbum. E esse álbum é um álbum que traz, ele fala muito sobre o humano, sabe? E sobre essas injustiças, coisas que a gente precisa mudar, né, direitos humanos e tudo. Porque a minha mãe, ela foi uma pessoa que lutou muito por isso, pelos direitos humanos. Ela era coordenadora, né, na Grande Florianópolis e tal, sempre lutou por essa por justiça social, né? Então eu cresci nesse meio com essa referência e, e fiz esse álbum. Foi muito impactante porque é um álbum que fala também de morte, né? E da morte que a gente está sendo submetido dia a dia com o nosso estilo de vida, com tudo que nos... A nossa alimentação ela é cheia de veneno, né? Então a gente está ali comendo aquilo e está ficando doente, está morrendo. As pessoas estão morrendo e ninguém para realmente se rebelar contra tudo isso. Então eu trago esses questionamentos e também já comecei a falar sobre a terra nesse álbum, né? Inclusive tem músicas que abordam bastante isso. E aí eu fiquei 4 anos produzindo esse álbum, que foi um álbum denso, né? E eletrônico, tal, assim, trabalhoso, mas ficou muito. Foi uma coisa assim que eu queria lançar ele inteiro, tipo, SOS eu fui lançando aos poucos, fui lançando uns singles, né, separados, mas esse Requiem eu queria lançar ele inteiro, porque para mim, tipo, eu não conseguia me desapegar de jogando músicas separadas. E aí, quando ele ficou pronto, eu mandei para a distribuidora, uma semana depois entrou a pandemia. Ou caramba. seja, foi assim muito forte, porque parece que era para ser naquele momento, um momento de mortes assim, Sim, né, inacreditáveis, e ao mesmo tempo era um tema que ninguém queria ouvir, né? sim. Então
eu já estou sempre andando num lugar que ninguém quer muito mexer, assim. Ou seja, Aí foi 2020, né? Foi exato, 2020, então. foi março de 2020, bem no comecinho da pandemia, né? Ah, E bem no aí comecinho. ninguém queria ouvir, assim, pô, tinha clipes super lindos, né, belíssimos e profundos e tal, mas que traziam esse questionamento e abordavam esse tema. Então as pessoas achavam de muito mau gosto. Assim, foi muito. Né, mas tudo bem. Aí me mandavam, poxa, você tem que fazer música alegre. Você tem que fazer muita música alegre. Assim, cara, olha só o impacto que a gente está trazendo para o planeta, né? A gente está invadindo as florestas, destruindo, queimando, escravizando os animais, fazendo de tudo, e a gente não pode. A gente não, a gente está tendo essa lei do retorno, Sim. né, da natureza, e a gente não acorda. Acha que não, a gente precisa festejar, ser feliz e pronto. Não precisa expandir a consciência, não precisa abrir os olhos, não precisa acordar para o que realmente está acontecendo. E aí, claro que eu continuei na minha saga e comecei com a pandemia. Na verdade, foi uma coisa assim bem curiosa. Talvez muitas pessoas aqui conheçam a Sônia Felipe, que é uma filósofa super assim, pioneira em ética animal aqui no Brasil, e ela é muito amiga minha, era muito amiga da minha mãe, tal. E aí era aniversário dela e eu liguei para ela, falando, estava conversando, e ela falou: "Poxa, tem gente que, porque às vezes ela compartilha músicas minhas, tal, no perfil dela, e ela falou que um pessoal viu e pediu para ela compartilhar músicas deles e tal, mas ela assim, poxa, eu sinto falta de alguém que faça música incluindo todos os animais, porque geralmente é cachorro, gato, sabe, os animais que a gente tem estima." E ela sentia essa falta, eu assim, caramba, eu já escrevi essa música, eu já fiz essa música. Aí assim, então eu vou produzir ela agora, que já, na verdade, quando eu fiz a música, eu já estava com uma vontade de produzir ela, mas tinha que acabar o álbum primeiro, porque ela não cabia dentro do Requiem, né? Aí assim, bom, então eu vou produzir ela, vai ser o seu presente de aniversário. E aí fiz Somos Todos Um e lancei bem no finalzinho de 2020, né? Fiz um clipe, produzi um clipe também, pesquisei imagens tal, que tinham a ver com aquele assunto, e botei assim, tipo, da metade do clipe eu coloquei imagens da nossa interferência na vida dos animais, e depois eu coloquei imagens deles livres, né, como deveriam ser. E teve, tipo, já começou a girar um movimento, assim, em torno desse trabalho, chamar a atenção de pessoas que estão lutando pelos direitos dos animais. E eu já tinha composto outras músicas também, que foi muito curioso. Essa música Atualidade, que abre o álbum, eu escrevi ela, tipo, um mês mais ou menos antes de entrar a pandemia. Aí a música fala assim: o mundo ficou vazio de repente. Essa frase, para mim, quando entrou a pandemia, e foi uma música que eu compus assim muito rápido, de uma hora para outra, pá. E eu gostei muito dela, ela me falou profundo, sabe? E aí um mês depois veio a pandemia, o mundo ficou vazio, cenas que a gente nunca tinha vivenciado, nunca tinha experimentado assim Sim. nessa época. E eu assim, nossa, que loucura, né, isso tudo. E essa música eu tenho que gravar. Eu tenho. Aí, quando eu estava produzindo Somos Todos Um, me veio, eu tenho que fazer um álbum pelo planeta e pelos animais. E o nome será SOS. Eu nem tinha música SOS, eu tinha o nome do álbum já. Porque eu senti esse chamado, sabe? Pesquisando essas imagens, tomando consciência visual, né? Porque a gente às vezes escuta, mas a gente não quer ver. E a gente é muito visual. Então, assim, quando você vê a violência que a gente proporciona, que a gente financia, porque não somente, eu não matei ninguém, eu não fiz nada, sabe? Mas você paga para alguém fazer. É pior até, entendeu? Acho que é mais covarde. Então eu comecei a sentir assim essa necessidade de dar voz para eles, né, que estão tão oprimidos assim e prejudicados pela nossa existência aqui nesse planeta.
E aí foi, assim, comecei a compor, estudar sobre o tema, lendo muito, pesquisando, e fui escrevendo, fazendo as músicas, e foi se desenvolvendo isso aí. Você sabe que eu conheci você faz pouco tempo, né? Inclusive, quando eu Sim, conheci, já começamos a nos falar, foi a Cas, né? sim, sim. Do Nação Nação. Vegana, que escolheu, porque assim, eu sempre para apresentação das lives, eu peço pro convidado escolher uma música, né? Uhum. Daí ela falou assim, humanizar, tal, tal, tal. Eu não conhecia. Aí eu fui atrás, né? Aí eu ouvi uma, falei, caramba, ouvi outra, ouvi outra, ouvi outra. Eu falei, nossa, primeiro, existem músicas mais politizadas ou envolvidas com questões. Mas nem sempre qualidade e politização andam juntas, né? Uhum. Às vezes um baita de uma letra, mas a qualidade Sim. deixa a desejar. Né? Aí eu ouvi a música, ouvi a letra, ouvi a harmonia. Não que eu sou um especialista em música, mas sou um apreciador somente. Eu falei, nossa, que fantástico isso. Daí fui atrás, fui atrás, fui atrás. Daí comecei a falar com você. Aí me apropriei um pouco dos seus álbuns, comecei a ouvir parte deles, não ouvi todos ainda. O SOS eu ouvi todos, até por causa da live, né? Uhum. O SOS tá maravilhoso. Assim, realmente é um produto feito por uma pessoa que é da música, né? E que é vegana. Então Uhum. são as duas coisas juntas. E você, como vegana, a gente tem uma maneira parecida de pensar, né? A gente sempre fala que nós lutamos pela libertação dos animais, né? Mas isso inclui o homem, né? Sim. De todos os animais, né? Senão, eu falo que não existe sindicato dos porcos, não existe sindicato das Sim. vacas, né? Quem vai libertar os animais são os homens, mas Sim. para que os animais sejam libertos, o homem precisa se libertar. Então precisa se libertar, Exatamente. não, precisa se libertar não só da dominação econômica, né? Mas precisa se libertar da dominação ideológica e tudo que envolve, em última instância, ele precisa se libertar do capitalismo. Uhum. E aí essa nova humanidade que nós queremos, ela tem que nascer sobre uma outra égide, sobre outros valores. É claro que isso não vai se dar automaticamente. Eu acho muito engraçado quando eu vejo grupos de veganos, né, ou pessoas que se reivindicam do vegano, que vem daquele veganismo da Vegan Society, aquela coisa toda, Uhum. de achar que o veganismo é algo pronto, que é só você consumir produtos da marca X, Y ou Z que você é vegano. E veganismo é muito mais que isso. O veganismo é uma filosofia política, é uma filosofia Sim. humana, ela tem um conceito ético e as suas músicas falam sobre isso. Então, assim, quem estava entrando nessa live pela primeira vez não conhece a Julie, ou quem vai ver essa live depois, precisa desesperadamente ouvir esse som. É um som de alta qualidade, ela é uma cantora excelente, os clipes são extremamente bem produzidos, então tem um conceito visual fantástico por trás. Tudo é de um bom gosto violento, porque às vezes as coisas não andam juntas, né? Sim. Como eu disse inicialmente. E aí eu queria perguntar para você o que surgiu primeiro. Eu acho que eu sei a resposta, mas eu queria ouvir de você. O que surgiu primeiro? A música ou o veganismo? Acho que é a música, até por questão familiar e tal. Uhum. E quando que a música e o veganismo falaram assim, somos um só? Ou vamos andar por esse caminho, né? Nossa, isso aí é profundo. Porque a música, para mim, ela sempre existiu, desde a infância, né? Sim. Na verdade, meus pais, minha irmã começou a tocar piano, minha irmã mais velha a estudar piano, e meus pais compraram um piano para ela. E ela desistiu do piano porque ela gostava de sair para ir para a escola de piano e ter esse movimento. E aí eu comecei a tocar piano. Comecei a tirar, tal, e minha mãe me colocou na aula de piano. E aí fiquei um tempo estudando, estudei em conservatório e tal, não sei o quê.
E depois, quando eu fui escolher uma profissão, eu escolhi oceanografia, que não tinha nada a ver com piano. Porque eu era, assim, era uma coisa, a única coisa que vinha na minha cabeça era isso. Eu amo o mar, sou apaixonada pelo mar e pelos animais aquáticos, assim, né? Você gostava de E exatas? passei, sim, era Ah, a minha melhor matéria, assim. Minha mãe era engenheira e, tipo, veio, né? Então, e oceanografia é pura ciência também, muito sim, exatas, sim, né? sim, sim, sim. E eu estava me dando muito bem, só que eu era muito novinha, eu entrei na faculdade com 16 anos. Então, era em outra cidade, eu fui morar sozinha, assim. Foi um monte de coisa, assim, acontecendo. E nesse meio tempo, eu engravidei e não tive estrutura, porque eu passei muito mal na gravidez, para levar adiante a faculdade e voltei para casa da minha mãe. Então, eu tranquei, mas eu já estava meio que em crise. Olha só, eu já estava querendo trancar a faculdade para fazer música. Mas aí a minha vida entrou por uns outros caminhos muito loucos, assim, mais ligados com pessoas, né? Trabalhos de trabalhar com pessoas, tal. E arte também, né? Outro tipo de arte. Aprendi escultura, fui fazendo outras coisas, voltei a tocar um pouco de piano, mas sem fazer faculdade, e fui indo. Até que uma hora eu me deparei com a fotografia, comecei a estudar fotografia, fazer fotografia, me tornei fotógrafa lá em Floripa. E aí começou nessa mesma época a poesia. E a poesia, ela veio assim, tipo, também, que nem a música, né? Uma coisa que vinha, tipo, pá, vinha uma palavra, às vezes vinha uma frase, eu escrevia e a coisa vinha, tipo, desenvolvia sem eu ter que ficar racionalizando, pensando acerca do que eu queria escrever. Era uma coisa muito, como que é? Instintiva. Intuitiva, É. muito. E aí eu fiz umas exposições de fotografia com poesia e tal, foi bem legal. Mas tinha esse negócio da música, né? Que queria. Sua voz, sua voz cortou. Voltou, voltou, voltou. Ah, Tá. ah. Aí eu comecei a fazer poesia. Eu queria ver essa coisa da música, como eu já tinha falado antes, e sempre eu sempre tive muita conexão assim com coisas mais profundas do ser, né? Temas mais profundos. Então comecei a fazer, fiz o meu primeiro álbum, que era um álbum mais leve, muito mais solar, assim, muito mais, tipo, eu dizia que eu vivia num conto, meio que num conto de fadas, assim. Minha vida era bem assim, leve. E aí, no final do primeiro álbum, meu pai morreu. Então, assim, cara, foi muito notório isso na voz que eu estava colocando no álbum. Eu estava gravando a voz nesse tempo, e aí, quando ele morreu, depois voltei para o estúdio, era, tipo, minha voz já mudou, eu aterrei, sabe? Porque eu vivia voando aí pelos ares. Então, a primeira vez que a vida me trouxe esse peso, assim, essa coisa real, né? Porque faz parte, né? A morte, ela é a vida. Ela é vida e morte, né? Um ciclo. E aí, ali começou essa transformação. E depois, com a minha mãe, foi a super transformação, que ali eu já comecei a mudar muita coisa de alimentação e tal. Mas tudo isso, quando a minha mãe estava no hospital e tudo isso, a Sônia nos deu muito suporte. E ela sempre falava assim, vocês têm que se tornar veganos. Isso já é um papo antigo, né? Dela, a gente. Sua mãe era vegana ou não? Assim, ó, eu ficava transitando nesse. Minha mãe foi vegetariana há muito tempo, né? Mas ela nunca se tornou vegana. Eu fiquei muito tempo vegetariana, depois voltava, nunca, mas sabia que eu tinha que isso era uma coisa que eu tinha que fazer porque era o certo. Só que eu não tinha essa força de vontade, não tinha o estímulo, ou não tinha estudado, não tinha entrado em contato com a verdade o suficiente, só assim, de ouvir falar, né, de longe. Então, quando minha mãe morreu, ela falou isso, e ela falou uma coisa que me impactou, assim,
você nunca vai deixar de gostar das coisas que você gosta, de brigadeiro, disso, de queijo. Naturalmente, assim, do nada. Vou parar de gostar e vou virar vegana. Não é assim, é uma decisão racional, Sim. né? Então, aquilo ali mudou a minha vida. Eu estava em Floripa, estava voltando para o Rio, e eu cheguei em casa e falei, agora a gente é vegano, aqui em casa, pelo menos. Eu não posso controlar o que vocês vão comer na rua, mas dentro de casa, aqui é vegano. E eu tô virando vegana. Aí, pronto, foi radical, porque eu também, quando eu decido, assim, não tenho medo de mudar, né? E aí foi muito forte. Foi a primeira coisa que me fez essa mudança, me trouxe a mudança, porque eu queria saúde para mim, queria saúde para os meus filhos, para minha família, né? Queria trazer essa influência para as pessoas ao meu redor, mostrar que era possível. Mas o que me manteve foi realmente a questão ética em relação aos animais. Porque aí a minha empatia começou a aumentar. Eu comecei a olhar mais para eles, eu comecei a entender mais o que acontecia e via que, cara, eu não tinha direito, por um prazer momentâneo, trazer um sofrimento assim infinito, condenar à morte, sabe, seres que nascem simplesmente com o intuito de morrer. Isso aí é vergonhoso. Então, eu realmente foi o que me manteve firme e me mantém, me trouxe essa força assim de também querer mudar a cabeça das pessoas, sabe, mostrar que é possível e que não é certo. Realmente a gente tem que fazer revolução. Isso é revolução. Porque não adianta a gente esperar de fora, esperar dos governos, esperar... Não porque isso tudo, eles ganham muito dinheiro com isso, né? E uma coisa que eu acho, assim, muito, que me marcou muito, foi quando eu entendi que a Revolução Verde, quando aconteceu a Revolução Verde, essa questão do nitrogênio que conseguiram, né, desenvolver, e porque antigamente, para fertilizar o solo, tinham que ter aqueles estrumes de aves que eram muito difíceis de conseguir. Então, assim, a produção era em pequena escala. Até que eles conseguiram desenvolver o nitrogênio para fertilizar o solo. E aí, o que esses grandes que tinham poder na mão, eles fizeram? Em vez eles podiam acabar com a fome, mas não, eles fizeram um esquema tão diabólico, assim, né, que era, vamos produzir alimentos em grande escala para alimentar animais, para encarecer o produto, matar o animal e vender, entendeu? Então, assim, é um esquema muito perverso, né? E tudo girando em torno do dinheiro. Enquanto a gente tem alimento de sobra para todo mundo se alimentar com saúde, né? É a lógica do capital, né? Uhum. Bastante coisa aí que a gente... assim, depois eu queria entrar no álbum em si, mas é que assim, tantas coisas, né? É que assim, nós não somos... não estamos falando de um álbum, por isso que eu fiz a pergunta Sim. Foi capciosa. Eu acho que eu respondi, né? Porque eu falo demais respondi. também. Não, você não fala demais, não. Foi capciosa, né? Porque assim, nós somos veganos, né? No meu perfil tá vegano, comunista. Por que não comunista antes? São coisas que andam juntas. Porque eu entendo a libertação da humanidade e maior, né? Na verdade, a gente luta contra... inclusive agora está todo um questionamento se é válido ou não usar o termo vegano ou não usar, enfim. E isso é uma questão retórica muito, muito boba. Mas é porque, infelizmente, há algumas coisas dentro do veganismo que estão caminhando contra o veganismo, né? Na verdade, é um distrato ao veganismo, né? Mas eu acho que antes de falar vegano, nós somos antiespecistas. Sim. Eu acho que a palavra que mais define o que somos é antiespecistas. Porque o especismo ele sempre existiu, desde que o homem começou a se organizar socialmente, né, desde das primeiras organizações familiares, depois isso partiu para
Algumas civilizações africanas, algumas civilizações ameríndias, não se baseavam pelo especismo. Mas o que a gente conhece de história ocidental, de cultura judaico-cristã que nós herdamos, ela sempre se baseou pelo especismo. Se você pegar livros sagrados como a Bíblia, por exemplo, vai dizer, olha, eu fiz os animais para vocês usarem. Uhum. Se você pegar a Grécia, né, se você pegar os primeiros povos, todo a sua constituição era hierárquica, né? E o especismo, ele anda junto com o patriarcalismo. Então, mulheres e animais, e eu quero escrever sobre isso, eu quero pesquisar sobre isso, eu já comecei, o especismo e o patriarcalismo são produtos da mesma moeda. Tanto é que, por exemplo, para um judeu ou para um grego, a declaração de imposto desses caras, vamos dizer imposto de renda, que é um termo moderno, mas a declaração de bens desse homem, ele tinha a mulher e os animais como propriedade. Olha para você ver a loucura. Então, essa sociedade que criou o patriarcado, que criou o especismo, criou, em segunda instância, o patriarcado. Porque o homem precisa de alguém para servi-lo na esfera doméstica, sexual e reprodutiva, e ele precisa de animais para servi-lo em outras esferas, tanto para ajudar nos serviços da... E aí tem um outro tipo de opressão que era os escravos. Né? Os escravos, Aristóteles vai dizer que os escravos eram um produto natural, era natural que o homem fosse escravo, que alguns homens fossem escravos. Né? Uns nasceram para a política e outros para a escravidão. E o escravo não deve se revoltar, porque é justo. E é melhor para ele ser escravo do que ele ser um cidadão livre. É louco a coisa da opressão. Total, né? Mas o especismo, ele ganha essa força toda com o capitalismo. O especismo, ele passa a ser, no capitalismo, junto com o capitalismo, uma religião. Ele passa a ser uma religião. Descartes fez um grande desfavor, embora ele foi o pai da ciência, mas ele fez um grande favor quando ele vai falar do cogito ergo sum, né? Eu penso, logo existo. Ele vai dizer que, então, os animais não tinham alma. E os animais não tinham sentimentos. E daí em diante, do cartesianismo em diante, os animais que já eram tratados de uma maneira indigna, muitas vezes, mas ainda havia ali algum grau de afeto, os animais passam a ser usados em larga escala pela ciência, pela indústria alimentícia. E a indústria alimentícia precisava resolver o problema da quantidade de alimentos para aquele povo que crescia assustadoramente com a Revolução Industrial, e a produção de alimentos começou a se basear, sobretudo, na alimentação à base de animais mortos, né, que a gente chama de cadáver. Então, assim, tem duas questões que eu acho importantíssimo, e eu acho que o seu disco, a sua arte, vem contribuir para que a gente passe a refletir, não no sentido moralizante, né? Porque eu vejo que às vezes o veganismo ele cai num erro muito grande, que é o quê? A culpabilidade individual. Não que o indivíduo não tenha culpa, ele tem culpa, mas assim, nós vivemos uma evolução de milhares de anos como especistas. Uhum. Nós não vamos virando uma chave e deixar de ser especista. Algumas pessoas conseguem enxergar isso, a maior parte das pessoas não vão enxergar a vida inteira, vão passar a vida comendo animais. Por mais que a gente fale, por mais que a gente proteste, por mais que a gente faça o que for, isso não vai mudar com a consciência. Vai mudar através de uma luta coletiva. É claro que a consciência faz parte disso, assim como a consciência de classe. E aí, por exemplo, você estudou, e eu vou te falar como eu virei vegano. Uhum. Eu sempre admirei demais os veganos. Só que eu, até pela minha formação, eu era formado em gastronomia, eu tinha feito cozinha
clássica francesa, era sommelier, gostava desse mundo. Então, para mim, era impensável. Eu sabia que aquilo estava errado. A gente sabe inconscientemente, ou até conscientemente, que aquilo não é justo. Mas aí você usa aquelas teorias malucas, né, de que, vamos humanizar o abate, aquela coisa toda, né, que algumas ONGs estão aqui no Brasil hoje, em todo o mundo. E aí, eu tinha, um dia antes, eu tinha feito uma paleta de cordeiro. E eu tinha minha cachorrinha hoje está com 13 anos. Minha cachorrinha era pequenininha, ela estava comigo na varanda, tomando sol. E ela deitou no meu colo. E aí eu peguei ela e comecei a fazer carinho nela. E conforme eu cheguei na paletinha dela, veio na hora a imagem da paleta que eu tinha feito um dia anterior. E aquilo me deu um baque. E eu fiquei assim, falei, puxa vida, eu tô comendo a minha cachorrinha que eu tanto amo. Como assim você tá comendo a sua cachorrinha? Sim, é a mesma coisa, não tem diferença. É um bebê. Um bebê, né? Ainda por cima. Que nem agora a gente tem lá o festival de Yuli, lá na China. Não é diferente das galinhas, dos porcos, do que a gente come aqui. Animal é animal, eles sentem dor. Uma das suas canções fala sobre isso, somos todos sencientes, todos sentimos, todos. E aí, primeiro eu falei assim, puta, eu não posso comer nada morto. Aí foi um processo, não foi tão fácil, eu não fui tão radical quanto você. Passei um longo período ovolácteo, né? E que eu já tinha feito essa transição aí. Já tinha passado esse período. Acho que já estava na minha caminhada mesmo, entendeu? Não, eu fiquei bastante tempo comendo ovo, fazia ovo de tudo que é jeito, porque eu não sabia. Assim, até a cabeça virar, porque assim, até a nossa cabeça, se você perguntar para uma dona de casa o que ela vai fazer para janta, ela vai ter uma cabeça de uma cozinheira especista. Ela não vai, eu vou demolhar uma leguminosa para daqui a 2 dias fazer um grão de bico. Dificilmente. Cabeça, eu fazer um arroz, isso aqui, um bife e tal, é normal. Então, eu levei um tempão para chegar nesse raciocínio. E aí eu já sendo ovolácteo, eu falei assim, bom, se eu consigo não comer carne, eu consigo também não comer ovo e queijo. E aí eu cortei radicalmente. O leite eu nunca tive, eu nunca tive esse fetiche leiteiro. Nossa, leite, eu também, eu sempre, na verdade, desde criança, tinha nojo de leite. Mas quando era assim, num doce, aí eu gostava. Porque é tanto açúcar, né, que muda tudo. Mas o cheiro do leite, nossa, eu tinha, horror, assim. E quando era pequena, minha mãe obrigava a tomar. Pois é, porque aquela coisa que é saudável, a coisa do cálcio todo, né? Enfim, todos os mitos. E aí depois, quando eu me toquei, porque assim, até então eu falava assim, tá legal do jeito que tá, não tô comendo nada morto. Mas aí eu fui estudar a indústria, por isso que eu tô dando esse depoimento, porque você fez 2 canções falando sobre isso nesse disco. Aí eu comecei a estudar a indústria do leite, né? E eu fiquei assim, do leite e do ovo, né? Porque as galinhas, assim, até a maneira como elas são criadas, assim, é de uma violência, corta o bico, o lugar que elas vivem. Nossa, é muito cruel. Então, assim, um ser que era para viver X anos, vive 1/4 desses anos. A vaca, a mesma coisa, a vaca morre, era de descalcificação, uma coisa horrorosa. É muito triste. A vaca é estuprada, a vaca tiram o bezerrinho dela, assim, é o que você falou, né? Um ser que é criado exclusivamente, porque assim, aquela ideia da vaquinha feliz, da Idade Média, daquela fazendinha, daquela pessoa que tinha lá a sua vaquinha, que tinha uma relação quase harmônica com a vaca, ela não existe. A indústria não tem nada disso. A indústria é crueldade a passo fundo,
as vacas são altamente exploradas, aquele leite que sai, ele é tão... a produção, a coisa da produção, né? Assim como fazem com o operário, por isso que a luta anticapitalista tem que estar associada à luta antiespecista. Não adianta você ser antiespecista e não ser anticapitalista, e não adianta ser anticapitalista e não ser antiespecista. Porque o mesmo operário, aquela imagem do Chaplin, né? No tempos modernos, ele apertando os parafusos. O mesmo operário que está apertando os parafusos é a vaca, só que a vaca ainda tem a vaca ou os outros animais, a vaca ainda tem um agravante, ela não tem consciência do seu próprio sofrimento. Então, ou seja, ela está ali sem saber porque está. Né? O operário ainda fala, pô, eu estou ali porque tem um capitalista filho da mãe, está me explorando, bababá. Ou se não fala, tem a noção daquela exploração. O animal ele é indefeso, ele é inocente e ele não sabe se defender, ele não tem voz, ele simplesmente é colocado naquele sistema. Mas aquela coisa de tirar o leite é tão absurda a quantidade de produção que uma grande parte do leite sai com pus e sangue. As pessoas tomam... O leite no Brasil ele tem uma quantidade absurda que não é permitido em outros países. Aqui é super permitido de pus e sangue. É um cheiro muito nojento. Então, aí o que eles fazem para disfarçar... Não sei se você vai falar, mas só queria dar esse Não, pode falar. O que eles fazem para disfarçar o cheiro, diz que o cheiro é uma coisa assim de você vomitar. Muito nojento, porque é inflamação, né? As vacas, elas ficam presas naquelas máquinas, aquilo ali machuca tudo, sangra. A teta inflama. Quilos e quilos de antibióticos, né? E para produzir tanto leite, que isso é uma coisa antinatural, eles injetam muito hormônio do crescimento, né? Então, porque a vaca, ela produz leite para o bebê mamar. O bebê mama, acabou. Então, como que eles vão enriquecer assim? Então, isso tudo já é totalmente antinatural. Aí, o que eles fazem com esse leite que é completamente insalubre? Eles fazem a homogeneização, que é subir em temperaturas absurdas e depois descer muito rápido. Com isso, eles matam tudo que existe de nutritivo no leite. Sim. Aí o leite se torna um alimento múmia. As pessoas estão tomando leite achando que estão ficando saudáveis e é uma coisa que só faz mal, cara. Altamente cancerígeno. Uma vaca que era para viver 20 anos, ela morre com 4. E assim, antes de morrer, ela sofre, porque ela não morre de uma vez, né? Um infarto. A vaca não tem um infarto, ela simplesmente ela se desestrutura fisicamente, ela não consegue mais se manter em pé. E aí ainda eles não deixam, tudo é dinheiro. Aí essa vaca ainda vai para o abate, né? Ela vira carne, eles chamam de carne de segunda, ou para fazer essas carnes moídas baratas aí, ou para fazer algum tipo de subproduto, né? E nesse interim, né, ela perdeu não sei quantos centenas de bezerrinhos que são muitos abatidos. E outra coisa, cada gestação e cada bebê que roubam dela, né? Ela entra em luto. Sim. O luto, ele é provado que ele gera uma química. E essa química vai para o leite, vai para a carne, vai para tudo. Então as pessoas, olha a quantidade de depressão que tem no mundo. As pessoas estão bebendo leite cheio de química de luto, sabe? Assim, dá até um arrepio, assim, porque, cara, é tenebroso, sabe? É um esquema, assim, muito tenebroso. E a gente não pode compactuar com isso. Eu queria que você falasse, já aproveitar que você está com a palavra, e a gente falou tudo isso, da música Milk que você fez e da Stolen Babies, né? Que eu acho que as duas... Sim, elas se conectam, né? Então, tudo isso que eu falei, né? Tipo, eu até vou aqui citar Galactolatria Mal de Leite, o livro da Sônia. Foi um livro que, lendo esse livro, ai, cara, tipo, eu chorava. Parava e chorava, tinha que ler aos poucos, porque não é fácil, né? Você entrar nesse universo de filme de terror. Então, eu compus essa música, né? A inspiração foi o livro dela. E, claro, tinha visto muitas coisas já, documentários, assim, que, cara, não dá, tipo assim, eu fico em depressão, porque é muito pesado. Sim. E a gente se sente tão indigno de fazer parte
de viver nesse planeta, né? Porque sim, a crueldade que a nossa espécie está causando para as outras, assim, é como na época da escravidão, né? Tipo, os que estavam escravizando, eles olhavam para aqueles que queriam libertar os escravos e achavam que eram loucos, né? Então a gente está vivendo isso agora com os animais, e a gente tem que... A gente vive num mundo que ainda está tudo muito natural ainda. As pessoas não olham para o sofrimento de outra espécie com tipo, susto, sabe? Com terror, porque aquilo ali é terrorizante, mas as pessoas olham com naturalidade. Isso dá muito medo, né? A gente sabe, porque a gente também já esteve nesse lugar. Mas é possível trazer essa transformação. Então eu fiz essa música e eu me coloquei no lugar dela, né? Tanto que na letra fala isso, né? É como se eu tô dando a minha voz para ela. No começo da música eu questiono e depois eu dou a minha voz para ela. Aí eu fiz a música também, canto um pedaço em inglês para justamente ampliar um pouco essa imagem, né? E esse clipe ele foi apoiado pela... Ai, cara, agora esqueci. Uma ONG australiana, que foi quem fez o filme Dominion, um documentário. Ah, tá. E eles me apoiaram. Então, eles cederam imagens e tal. Tá aqui no seu site? Eu tô aqui no site, deixa eu ver se eu acho. Tá no final do clipe, na real. Daí eu teria que ver o clipe. Ou no YouTube, tá lá na descrição. Farm Transparency Project, acho que é. Tá. E o Stolen Babies foi assim. Já vinha, né, toda essa questão dos bebês roubados, porque, cara, é uma violência que é uma coisa assim que não dá para digerir. Não dá para... Nossa, é muito triste. E aí, um dia, a gente começou a assistir aqui em casa um documentário de elefantes. Sim. Aí eles estavam, acho que na Tailândia, estavam uns protetores de elefantes estavam falando assim, né, mostrando como que os dominadores, né, no caso, sei lá, conseguem domesticar o elefante. Eles roubam o bebê elefante da mãe, que elefante já é um animal assim que eu tenho... sei lá, toca a minha alma, porque um bebê elefante, ele leva muito tempo dependente da mãe. É uma coisa tão fofa, tão gigante, mas tão frágil ao mesmo tempo, sabe? Tão bebezinho. Aí eles roubam o bebê, trancam num caixote e ficam batendo no bebê com um pau, assim, com um prego na ponta, por 24 horas. Cara, quando eu ouvi isso, sabe? E a mãe, prendem a mãe chora, o bebê chora. Eles só param de bater quando o bebê para de chorar. E se o bebê não parar de chorar em 24 horas, eles batem mais 24 horas. Cara, aquilo ali, assim, eu não consegui dormir. Comecei a chorar, fiquei mal, não consegui dormir. E no outro dia eu escrevi essa música. Aí fui pro piano. Poucas, a maioria eu faço no violão, né? Eu componho no violão. Essa aí foi no piano. Qual que é a música? Stolen Babies. Stolen Babies. Aí eu fui pro piano e, tipo, cara, eu chorava. Eu tô cantando chorando. Essa música é linda. E foi a mesma coisa. Eu me coloquei, eu emprestei, no caso, né, a minha voz para eles, porque... Eu não sei, eu não tenho essa capacidade de sentir essa dor, cara. Porque eu nunca passei por isso. Mas eu me coloquei naquele lugar ali, eu tentei trazer essa dor deles, entendeu? Para que as pessoas entendam um pouco. Sabe que a indústria, ela é muito perspicaz, né? A parte de marketing, como o capitalismo, de uma maneira geral, ele faz isso com tudo que ele quer que a gente compre. Então pega aquela imagem antiga, sobretudo o Brasil, que é um país que tem uma origem rural, e ainda há localidades que são extremamente rurais. Então pega aquela imagem da vaca que vivia quase medieval, junto com a família. E aí pega a vaquinha feliz, o porquinho feliz, aquela coisa toda, né? Aquela coisa maluca
que existe isso. No entanto, há um detalhe aí que é bem cruel, lógico, tudo isso que a gente está falando é cruel demais. Mas é que as pessoas até hoje, né, a indústria, ela não deixa que a maior parte das pessoas, sobretudo quem vive nos centros urbanos, as pessoas acham que vão para o supermercado, aquele pacotinho de carne nasceu ali, nasceu um pacotinho de bife, o leite nasceu dentro daquela caixinha. Lógico que as pessoas sabem, mas há um sistema tão grande, é a mesma coisa como você não consegue... William Reich, que é um psicólogo, ele diz o seguinte, falando de outro tipo de opressão, ele fala assim, não devemos pensar, ou não me preocupa, alguma coisa assim, não vou lembrar da frase na íntegra, ele diz assim, não me preocupa o porquê, não me pergunta pensar o porquê que uma pessoa com fome rouba para comer e uma pessoa com um operário explorado faz greve. Isso não me preocupa. Me preocupa saber porque os demais não fazem. Uhum. Por que uma pessoa... isso me preocupa. Por que as pessoas... Por que quem não está com fome Sim. não invade os supermercados e roubam para comer? E por que os operários que tanto são explorados não fazem uma revolução e acabam com isso? Se isso existe na base da esfera da sociedade humana, para todas as outras coisas, a gente é altamente alienado, a gente não sabe o que está consumindo, não sabe de onde vem o perfume que a gente usa, não sabe onde vem o sabonete que a gente usa, não sabe onde vem nada. Sim. Saber sabe, mas quando sabe, é uma imagem romantizada. Olha, não, essa indústria é uma indústria que tem um abate humanitário, aquela coisa toda. E aí quem já está nesse sistema dificilmente vai se rebelar. A nossa voz passa a ser uma voz dissoante. E aí o veganismo, que deveria ter uma voz dissoante, de fato, uma voz que levasse as pessoas à reflexão, o que ele faz? Ele se alia com a indústria que mata, ele se alia com a indústria que mata, e aí tem essas associações com selos veganos da vida e coisa do gênero. Esses selos são dados para não todo, não é uma regra, mas esses selos são dados para as mesmas indústrias que estão na base da exploração animal. Olha que louco! Ou seja, é um veganismo que está preocupado somente com a alimentação, está preocupado somente com a classe média, de ter mais facilidade de produtos para comer. Não está preocupado com a libertação humana. Exato, mas na verdade, esses produtos, a maioria, assim, esses produtos comercializados, são todos produtos que fazem mal. Fazem mal. Né? Então, assim, a base da alimentação é ir na feira. A feira. É comer a comida da feira. Entendeu? Que é barato. É descascar mais e desembalar menos. Exato. Porque, assim, as pessoas estão morrendo demais de câncer. De câncer. É muita gente com câncer. E aí ninguém para e pensa, né? Vou mudar minha alimentação. Existem um grupo de médicos veganos, né, por uma medicina, é um grupo de médicos por uma medicina responsável nos Estados Unidos, que eles tratam os pacientes, tudo quanto é doença, só com dieta vegana. E eles curam a galera. Sim. Então, mas é dieta vegana integral. Por exemplo, você nem toma o suco da fruta, você come a fruta. Tem uma quantidade certa de proteína, porque a gente come até proteína demais. Daí a galera que não é vegana, pô, mas você é vegana e é proteína, né? A gente até come proteína demais. Proteína demais não faz bem, sabe? Tudo tem que ter um equilíbrio. E esses médicos, eles fazem assim, cara, maravilhas com a dieta integral, 100% integral e vegana. Então, assim, o mercado, ele não está preocupado com a gente. Ele está preocupado com o dinheiro, apenas. Ele quer que a gente morra. E todos morram e que os lucros dos acionistas continuem. Você sabe que a mensagem que o veganismo pode espalhar para o mundo é tão bonita e a gente tem que resgatar isso. A gente tem que resgatar essa luta
antispecista, anticapitalista, através da música, através da poesia, através da militância direta, do ativismo, através da associação com outros oprimidos de outras lutas, né? O veganismo não pode ser uma ilha que se isola e fica só meia dúzia de gente. Não, nós temos que nos associar para formar um mundo diferente e mostrar para as pessoas, ó, o seguinte, você está achando que a vaquinha é feliz? A vaquinha não é feliz. Aí a gente pega uma música como essa, a Milk e tantas outras, e aí falando dessa sociedade, que você, na verdade, você não questiona só, você questiona a estrutura, a sua arte questiona a estrutura do capital, né? Por exemplo, você pega Humanizar, você pega, deixa eu pegar, eu não decorei o nome das músicas aqui, a Distopia eu achei muito forte, queria que você falasse um pouco dela, você pode falar sobre o que você quiser aqui, mas assim, eu tô conduzindo as perguntas para a gente falar bastante do álbum, a Libertação fala bastante disso, enfim, distopia, para quem não sabe o que é distopia, é como se fosse o inverso da utopia, né? Claro, de uma maneira bem porca, estou explicando, mas para ficar resumido. Então, utopia seria um sonho lindo, a gente sonhar com uma sociedade perfeita, né? Distopia é o inverso disso. Distopia é uma sociedade adoecida, uma sociedade que vive uma realidade paralela, uma realidade distópica, uma realidade de... E quando a gente pensa o mundo que nós vivemos hoje, de certa maneira, né, tem uma grande socialista alemã, que era Rosa de Luxemburgo, e ela dizia assim, ou o capitalismo vai ser derrotado, ou é o socialismo, ou o que vai vir não vai ser um capitalismo melhor, vai ser a barbárie. E quando a gente vê o mundo do jeito que está, por exemplo, na pandemia, as pessoas buscando ossos de animais para se alimentar, a fila do osso. Nossa, isso aí isso aí é muito louco. Distopia, isso é distopia. Distopia, as pessoas morrendo de Covid e tinha vacina no mundo, ou seja, a coisa chega num nível assim que você fala assim, esse mundo que está aí tem que parar. Ou a gente constrói outra, e você falou da revolução, é claro que a revolução, você começa uma revolução com você mesmo. Nós somos, o primeiro território a se ter uma revolução é a nossa própria consciência. É aí que começa todas as revoluções, né? Às vezes as pessoas não entendem algo tão simples. É possível fazer uma revolução? Claro que eu já fiz. Como fez? Começou em mim. Se começou em mim, se o meu território já foi revolucionado, eu posso revolucionar tudo. Eu posso construir uma outra humanidade. Aí é o inverso da distopia, é a utopia. E utopia não entendida num sentido de sonho, mas entendido num sentido de que algo que está por vir, algo que pode ser construído, mas que não é um determinismo. A gente não está dizendo, nós não somos uma seita que acreditamos que isso vai acontecer. Pode ser que todos nós vamos acabar com tudo, vai ser uma nova hecatombe, a humanidade vai se extinguir, que é o que diz o seu álbum. E aí você fala SOS, a gente até colocou como complemento ao tema da live, o planeta pede paz. E quando a gente fala o planeta pede paz, a gente está dizendo o seguinte, é preciso mudar tudo que está aí. A arte é um dos grandes elementos revolucionários. Porque a arte não precisa de um partido político, a arte não precisa de armas, a arte não precisa de nada. A arte é a manifestação mais legítima do ser. Até em conversas paralelas nós dois, eu disse que a arte é a religião que deu certo. É onde o ser humano consegue se expressar da forma mais pura, né? Pura possível e consegue falar das grandes agruras como das grandes infelicidades do ser humano, mas de uma maneira a produzir e não destruir. Eu nunca vi uma arte destrutiva, mesmo uma arte de protesto, mesmo uma arte de vanguarda, mesmo o cara colocou um vaso sanitário no Museu do Louvre, você vai falar assim, aquilo é uma inutilidade. Não, aquilo leva a algum processo construtivo. Aquilo, por trás daquilo há algo. Então, nenhuma arte é destrutiva. Nenhuma.
Sim. Absolutamente. Então, toda a manifestação artística, ela tem algo produtivo. Nem que for fazer a gente chorar, fazer a gente se conscientizar e fazer a gente lembrar que a gente é humano, que o ser humano precisa ser humano. Não é Sim. isso? E eu acho que quando faz a gente chorar, aí, pô, aí ela é... Aí é o máximo, né? Porque tocou a alma. Sim. E trouxe alguma catarse, né? Eu acho que o Sim. grande objetivo da arte é tocar mesmo as emoções e tocar a tua consciência, te mexer lá no fundo. Sim. E, bom, você pediu para eu falar de distopia, né? Não, distopia, do Então, que você quiser, mas assim, aqui distopia te entra nisso que a marcou. gente está falando. Né? Sim. Distopia foi uma música que eu escrevi na pandemia. Então, aliás, o disco inteiro, né? A Com pandemia para você foi boa, né? Do ponto de vista artístico, ótima, pelo eu menos. trabalhei demais. Lancei um álbum, compus outro, gravei inúmeros clipes, lancei porque eu também edito, tal, eu sou fotógrafa e comecei a trabalhar com essa coisa de edição por necessidade, né? Porque tipo, não é fácil produzir arte, é caro. Você produzir um Sim. trabalho, fazer um trabalho bem feito, tem que ter grana, né? E tem que ter gente investindo. Então, eu sou assim, eu quero fazer e eu vou e me viro para fazer, porque eu não vou ficar esperando o momento ideal assim financeiro. Aí eu comecei a editar lá atrás, no início, assim, comecei a aprender e fui aprendendo. Hoje eu edito todos os meus clipes, né? E às vezes também gravo e dirijo. Inclusive aquele de Tears of Fireflies, que você comentou que gostou, que eu tô ali Sim. no universo, né? Eu tava gravando, eu tive uma ideia de fazer isso, se tornar realidade. Aí eu falei pro meu filho, eu vou fazer assim, me Aquela que ajuda, você não sei o quê. flutua, aquela que você flutua. Aí eu nem vou falar aqui para não estragar, tipo, a magia do clipe, mas eu falei, eu vou fazer assim, assado, não sei o quê. Falei pro meu filho, me ajuda aqui. Aí ele, ai mãe, esquece, quando você ganhar dinheiro você produz, vai fazer um clipe legal. Eu, tá bom, vai dormir então, obrigada. Aí fiquei a madrugada inteira fazendo. Quando eu mostrei para ele o clipe, eu estava editando, ele, nossa mãe, nunca mais escuto o que eu falei, continua fazendo. Tá muito Fantástico, legal. Porque fantástico. é isso, é a gente usar a criatividade, sabe? Não ficar preso, tem que ter grana, tem que ter isso. Não, a gente, às vezes, tipo, beleza, eu tenho uma câmera, eu sou fotógrafo, eu tenho essa coisa, né? Mas às vezes você não é nada disso, mas tem um celular, então fazer, eu acho que fazer é importante, né? Não ficar refém, assim, do sistema e das regras para você ter um produto e se expressar. E aí, distopia foi assim, foi bem na pandemia eu comecei essas coisas que estavam chegando, né? Toda essa morte, tudo isso, mas ela não fala só de gente, ela fala de animais também, só que não é nada explícito. Tipo, Milk é uma parada mais explícita, né? Stolen Babies, o próprio nome já te conduz para um Sim, lugar. E distopia não, mas ela inclui tudo, né? Pilhas de sim, mortos, apatias, mentes torpes, distopia. sim. E Muito também forte. fala, o despertador tocou, chegou a hora. Tire as Sim, roupas e vá embora. Tipo, tire o que não presta, o que não serve mais, entendeu? A gente tem muita bagagem, a gente fica acumulando coisas, materiais, e quando a gente morrer, a gente não vai levar nada disso, sabe? Então, a gente está se perdendo no caminho. E o início fala assim, até um paralelo com Conto de Fadas, né? Vamos passear no bosque, o mundo parou para você. O sol brilha, venha ver. Tipo assim, a gente está aí, a gente tem um planeta lindo, uma natureza exuberante, maravilhosa, e a gente está tão preso, cara, em coisas tão pequenas. E a gente perde tempo, a gente perde a vida. Então, ela traz essas reflexões, né? Eu sim. gostei muito, assim, e tive, não sei se você assistiu o clipe, Lindo. vários clipes, eu tive
tipo, prazer, assim, de trabalhar com o Livindo Carneiro, que é um fotógrafo incrível, ele é um artista maravilhoso, assim. E ele dirigiu esse clipe, foi bem legal, assim, foi bem, acho que ficou bem legal. E outros também, inclusive esse último SOS, com a Virginie, né, que dá o nome ao álbum. É E liberta... fantástica, né? Sim, demais. A participação dela também, cantando em francês, né? Não, foi muito lindo. E foi assim, acho que foi através da Cas também. Que a Cas foi a primeira que eu acho que, claro, a Sônia ela já vinha, né, tal, mas ela desse movimento, né, Nação Vegana Brasil, ela tem uma voz e ela descobriu a minha música e me chamou para fazer uma live. Logo depois que eu lancei Somos Todos Um, e ali muitas pessoas começaram a me conhecer assim desse meio, né? Que eu, tipo, tô buscando isso, tipo, tenho minha luta, né? Mas, tipo, não fazia parte de nenhum movimento, assim. Então, é uma questão minha mesmo de estou ali, estou trazendo esse material, esse novo, uma proposta, né? De um novo mundo, de um novo olhar para o Sim. mundo e para os seres. E aí foi a partir daí que a Virginie conheceu meu trabalho, viu que eu estava fazendo esse álbum e ela me contactou e falou que se ela podia participar do álbum. Aí eu achei Que incrível, legal, né? assim, Que eu assim, legal, muito poxa, legal, né? como que você quer participar como? Ela, de qualquer jeito, até um backing vocal, assim, imagina, né, se eu vou chamar ela para fazer um backing vocal. Aí assim, pô, então eu vou, que as músicas já estavam bem definidas e eu tinha escrito a poesia SOS, eu até tentei musicar, mas assim, tem coisas que eu sinto que não é poesia. Tem coisas. Tem uma diferença da música e da poesia, tem uma métrica diferente, né? Sim. E a SOS ela veio para ser poesia. Então eu tentei até botar uma música, mas assim, não vou deixar como poesia. E aí vou colocar SOS, porque tipo, faltava uma música. Eu já tinha o nome do álbum, não tinha uma faixa com SOS. Poderia também não ter, mas eu queria trazer esse. É como se fosse uma introdução do trabalho, né? Assim, bom, essa poesia então vai se chamar SOS e tal. Aí ela falou assim, bom, então eu vou fazer uma música e eu te mando e você faz a versão em francês. Aí ela adorou. E eu fiz dando continuidade no SOS. Tipo, aí eu separei porque fica mais fácil também de ouvir, né? Tipo, que a pessoa quer ouvir só a poesia ou quer ouvir só a música, fica mais fácil. E aí eu escrevi, né, a música, eu tinha gravado já tinha feito os arranjos, mandei para ela e ela fez. E Ela que ela, fez a assim, versão em francês. ela fez a versão em francês e colocou aquelas vozes que, tipo Sim. assim, cara, eu fiquei assim, nossa, tá muito Eu ia te lindo isso. perguntar isso, mano, o que que é aquilo, velho? Não, ficou lindo, assim, cara, Ficou assim, fiquei fantástico. apaixonada, eu, assim, nossa, parece a voz da terra mesmo, É. sabe? E foi ela, assim, super inspirada. Eu ouço com o foninho, aquele sem fio, né? E eu tava pela casa fazendo minhas coisas, ouvindo. Aí começou aquelas vozes, eu falei assim. Por um momento eu falei, puta, eu tirei o fone, eu falei, de onde tá vindo essas vozes? Daí eu vi que era a música, eu falei, caramba! Aí botei de novo, assim, eu falei, puta, que Não, é sacada. muito, muito lindo, né? E eu fiquei É, apaixonada. é legal até falar dela, né? Porque assim, para quem não sabe, você que me falou, né? Sim. Você falou. Na verdade, eu conhecia ela, mas não como vegana, não nada Uhum. disso. Eu conhecia ela do cenário de vanguarda da Sim. música paulistana, né? Uhum. E ela agora é também bem ativista, super ativista, Eu não sabia. e se tornou vegana há alguns anos já. E, Fantástico. nossa, e aí foi aí que a gente se conectou. E eu achei incrível, porque ela trouxe uma força para essa Sim, música, sabe? Eu fiquei muito feliz, muito, muito agradecida. E, e eu sinto que as nossas vozes, elas se combinam, sabe? Tem sim, um lugar ali. E eu achei muito legal que no clipe, até pessoas assim, pô, parece que é você mais velha, sabe? Até na capa do clipe, ela tá abaixada assim, porque é uma das cenas.
E teve gente que perguntou se era eu assim, cara, não. Mas até eu mesma, quando eu estava editando, uma hora eu olhei uma cena dela e eu assim, sou eu? Aí eu olhei, não, é ela. Tipo assim, muito louco, são desdobramentos, né, fases, e essa coisa da mulher, do poder da terra, né, porque a mulher é yin, né, terra é yin, assim, eu sou acupunturista também, então eu trago essas correlações, assim, então... Os andinos, né, chamam a terra de mãe, né? a mãe Pachamama. terra, exato. E ela trouxe Então, essa força assim, ancestral para mim assim, na música. Eu achei muito lindo mesmo. E aí eu falei para ela assim, pô, foi agora, bem no finalzinho, porque eu fui produzindo e fui lançando, né? Aí produzi, lancei lá, e aí essa música já vinha produzindo, mas assim, tinha outras que eu estava tentando lançar antes, tal, e essa música eu queria lançar no álbum, né? E eu sabia que ela ia ser a última e a atualidade ia ser a primeira. Isso aí é uma coisa que eu já tinha definido, porque a atualidade, ela te traz, é uma música concreta, né? Que ela te situa. E, então é uma introdução bem legal. E a SOS, um fechamento, né? E aí ela fez aquele grito no final. Eu assim, cara... nossa, Isso não, é assim, muito... ali é uma potência de vozes, a sua, com a dela, com aquelas vozes ao fundo, com a parte de instrumentos. Você fala assim, é quase que né? Você entra quase que em um transe, assim, dependendo É como você muito... tiver. Sim, eu Né? adoro essas Aí vozes, assim. você falou da atualidades. A atualidades é um tapa na cara, né? Muito. E essa foi a que eu compus um mês antes de entrar a pandemia. Então foi assim, foi muito forte. É uma música que eu me apaixonei. Eu fiz, tem aquelas músicas que, tipo, quando você faz, você já tem aquele amor, né, imediato. Tem outras que faz, legalzinha, mas não, né? Então essa música já foi assim muito forte para mim. E E eu podia ter lançado ela antes, porque ela falava sobre aquilo que a gente estava vivendo, né? Mas eu achava que ela tinha que vir com um álbum, sabe? Porque, eu não sei, alguma coisa, e eu acho que estava certa, porque ela entra como uma música inédita, mas ela desenvolve uma narrativa que vai sendo construída, né, no decorrer do álbum. Por isso que eu acho legal as pessoas ouvirem na ordem, porque tem uma narrativa e você vai Isso que eu ia te perguntar. entendendo. Isso que eu ia te perguntar, se tinha essa intenção, porque muitas obras o artista ele faz, tanto faz, até em livros, né? Uhum. Olha, eu dividi o livro em capítulos, mas você pode ler em ordens diferentes. Você pensou então em colocá-las dentro de uma sequência, é Eu isso? não fiz pensando nessa sequência, eu fiz as músicas, né? Elas vieram assim. Só que quando eu busquei a ordem do álbum, eu fui pensando e analisando dentro de uma narrativa, porque eu acho que é Entendi. importante isso, porque é um tema, né? Ele não é músicas soltas, são músicas que se conectam, Sim. se complementam e estão falando de um tema que todo é um tema ligado, né? Sim. Então, eu achei importante Tem tudo a ver. porque às vezes a pessoa escuta uma música e, pô, legal, tal. Mas quando ela escuta a sequência, a força é muito maior. Daí ela vai entendendo aquilo ali. Ela entende a coisa do Milk, do Stolen Babies, do não sei o quê, né? Do bebê que é roubado, do não sei o quê. The Beginning, que é tipo, que fala nessa música é em inglês, né? Mas fala, no início da vida havia um velho que plantava árvores e os animais comiam de Certo. sua mão. Tipo assim, Sim. e agora? Agora a gente está destruindo tudo. A gente está cortando árvores, queimando árvores. Então, a gente se perdeu. Então, fala É, assim, a gente pode mudar, a gente pode voltar para o início, né? E o é, castelo está uma, pegando fogo. é E uma, você vai ficar aí? é, é uma luta coletiva, né? Uma luta pela transformação da sociedade. Você fala disso na atualidade, porque na verdade você não fala da transformação, mas você questiona os valores.
E agora, quando você falar da sequência, tem tudo a ver, porque você começa a falar de um dos pontos fundamentais aí de estrutura, a medula óssea do capitalismo, que é a questão do consumo, e o quanto isso transforma as pessoas em pessoas vazias, né? A sociedade do ter, né? Em detrimento do ser. Se a gente pegar o que aconteceu no Brasil nos últimos anos, sobretudo com a extrema-direita e a coisa toda, Sim, sim. Uma sociedade altamente banalizada, mas é claro que isso é um fenômeno mundial, isso é fenômeno é um fenômeno da deterioração do sistema capitalista, ou seja, que na rua que eu desço do meu escritório na Faria Lima, tem lá pessoas pedindo comida, não me interessa, o que é importante é que eu vou passar por ele como se ele não existisse, eu vou entrar no meu belo carro, e eu vou comer no shopping X, no melhor restaurante, e vou tomar um puta de um vinho. Então, importa isso. Todo o resto, que se dane. É uma sociedade que parece que perdeu a capacidade de pensar. E de sentir, né? E de sentir. E pensar para dentro, né? Ela pensa, ela até pensa, todo ser humano pensa, mas pensa para dentro. É um pensamento para dentro. Eu não consigo me conectar. E aí é o inverso realmente da utopia, porque a utopia tem a ver com a empatia. E a distopia tem a ver com o regresso para as profundezas, aquilo que eu tenho. Então, assim, é quase que um cenário de Mad Max, aquele filme. Então, assim, o mundo está ruindo, mas não importa, né? Não importa. Importa que eu vou viver mais 30 anos, se o mundo durar esses 30 anos, tá bom. Chega nesse nível. Exato. E isso é uma coisa que me apavora. Sim. Me apavora, porque, Sim. assim, cara, quando foi que a gente se tornou tão egoísta e tão mesquinho, né? Com a nossa própria espécie. Imagina com as outras. Porque, tipo assim, pessoas que têm filhos e não estão nem aí para o futuro desses filhos ou dos netos. Não nem aí, daqui a pouco eu morro e daí não quero saber. Cara, todos os cientistas estão nos mostrando, sabe? O mar está morrendo, os corais estão morrendo, olha isso. As geleiras estão derretendo. Assim, a crise é muito séria. O coronavírus foi um exemplo disso. E outras pandemias virão muito em breve. E o que as pessoas queriam, na verdade? Elas só queriam poder fazer churrasco e tomar cerveja. Se reunir de novo, né? Se reunir de novo. Tipo assim, eu acho que eu não... Eu sou muito estranha. Ou eu não sei o que está acontecendo, porque é muito esquisito tudo isso. Pensar coletivamente dói. O entorpecido, né, ele não tem consciência. Por que muitas pessoas condenam, por exemplo, moradores, as pessoas em situação de rua, e eles buscam drogas para se entorpecer? Eu falo até que eles são fortes, porque assim, eles ainda estão buscando algo para se entorpecer. Talvez, se eu estivesse no lugar de qualquer um deles, eu me mataria. Porque o sofrimento deve ser tão grande, né? Nossa. Então, assim, as pessoas se entorpecem para aguentar aquele sofrimento. Esse é um entorpecimento voluntário. Eu vou atrás do entorpecente para me entorpecer, para aguentar aquele... Às vezes o frio, o cara não tem... Ele dorme no frio, dorme no relento. A sociedade como nós vivemos, ela tem ela tem instrumentos que entorpecem a mente humana. O consumo é uma delas, que fala nessa música. Né? Quantas pessoas você já não ouviu assim, eu tô tão triste, eu vou no shopping, dar uma volta, aí volta cheio de sacola, aqueles filmes com aquelas mulheres ricas, né? Aí voltam cheio de sacolas. Sim. E tá em depressão, vai fazer compras. Aquilo supre, por algum momento, aquele vazio da alma, porque o ser humano ele tem um vazio existencial. Né? Se você pegar os filósofos existencialistas, eles vão trabalhar isso. Se você pegar Albert Camus, se você pegar Jean-Paul Sartre, se você pegar Simone de Beauvoir, se você pegar essa galera toda, se você pegar até Heidegger, que vai falar muito sobre isso, né? Desse vazio da existência.
né? Nós temos um vazio da existência. É como se, aí alguns metafísicos vão colocar a necessidade de Deus, ou coisa assim, coisa que o valha, já outros dirão não, na verdade nós precisamos construir uma outra humanidade, porque esse vazio, na verdade, é uma ausência coletiva, é algo que não preenche. Então, a partir do momento que eu sou feliz, mas o meu vizinho está morrendo, não tem como haver felicidade. A partir do momento, e instrumentos inconscientes, a partir do momento que eu estou comendo, mas no meu prato, mesmo eu me alimentando, e mesmo sem ter consciência disso racionalmente, ali tem dor. Né? Algumas religiões orientais vão dizer isso, o budismo trata disso, algumas as filosofias Vedas falam sobre isso, né, que ao ingerir um animal morto, você está ingerindo sofrimento. Sim. E, na verdade, nós estamos ingerindo animal morto, nós estamos ingerindo ar morto, nós estamos ingerindo água morta, nós somos uma sociedade necrófila. Para além de morta, envenenada, né? Envenenada. Não, sim, porque o enveneno é uma morte. Nós estamos comendo comida com agrotóxico. Ou seja, a definição de necrofilia, o amor pela morte, nós somos uma sociedade necrófila. Nós somos uma sociedade que tem amor pela nós. Nós somos uma sociedade biófila. Nós não queremos a vida. Se nós quiséssemos a vida, nós não estaríamos fazendo tudo que nós estamos fazendo. E quando nós falamos de nós, não é o individual, é o coletivo, porque nós não destruímos nada individualmente. Já existem espécies no mar de micro-organismos onde a sua composição tem plástico. Nós já estamos mutando a natureza. Nós estamos já criando seres mutantes. Olha que louco, né? A gente até conversava, né? Eu gosto de ficção científica, então eu gosto daquela série que tinha Arquivo X. O Arquivo X tinha lá figuras bizarras que apareciam na natureza e a gente não sabia de onde. E, na verdade, nós estamos criando esse mundo. Nós destruímos o mar, nós destruímos a terra. Você falou, nós temos um mundo tão lindo. É verdade, nós temos um mundo tão lindo. Até quando? Né? Né? Trotsky vai dizer assim, a vida é bela, mas é necessário que as gerações futuras a livrem de todo o mal e de toda a opressão. Porque daqui a pouco não vai ter mais planeta. E eu acho que esse daqui a pouco está sendo mascarado por uma ciência que está sendo produzida para os lucros das grandes multinacionais. Né? Mas o que eu acho, na verdade, é que daqui a pouco não vai mais ter ser humano. Não porque vai. O planeta é muito maior do que a gente. Tipo, vai chegar uma hora, como veio essa pandemia, outras piores podem vir, ou catástrofes, né, como já começaram a ter, que é o curso natural do que a gente está desenvolvendo, do que a gente está produzindo, e aí chega uma hora que vai sumir o ser humano e o planeta vai ficar aí. Ele vai, de um tempo, em algum momento, ele vai se regenerar, se autorregenerar. Mas e a gente? Mas eu acho que há um detalhe aí. Eu acho que o ser humano vai sumir para 99% de nós. Tem 1% da humanidade que já pensa nisso. Eles sabem do mal que eles estão causando. Você vê os caras tentando fazer viagem. A hora que o bicho pegar... Não, isso é uma coisa que eu não consigo entender. Por que então não investe no planeta, não, sabe? Aí não, gasta... Porque vai dar ruim aqui. Exato, mas porque eles mesmos estão causando isso, né? Sim. Mas aí eu construo uma outra civilização. Vamos lá destruir outro planeta, né? Vamos lá, a gente destruiu esse, agora vamos destruir outro. Se existir, né? É bizarro, um planeta, né? que a gente possa, que o ser humano possa se adaptar. Então é bizarro. A possibilidade da barbárie que já existe, né? O que nós estamos vivendo é uma barbárie. Pelas grandes periferias do Brasil, já é uma barbárie, já tem pena de morte, né? Que nem sua mãe foi uma grande ativista dos direitos humanos. Semana passada eu fiz uma live com o Nego Mancha, que é um rapper, e a gente falava do como é a vida na periferia, né? A semana retrasada eu fiz uma live com a Geralda, da cooperativa Libertas, que ela trabalha com o sistema carcerário, ela trabalha com um trabalho lindo com as presas que são
que saem do sistema carcerário, e ela trabalha internamente no sistema carcerário. E lá já é o inferno. Porra, muito. Lá já é o inferno. Então, nas periferias, enquanto a gente está conversando aqui, tem pessoas passando fome, né, ao nosso redor. Então, assim, a gente não é muito tem difícil, noção, né, do que é muito difícil dessas realidades paralelas. Por isso que eu falo que o veganismo, ele é muito bonito, mas quando ele tem que ser incorporado a todas as lutas, sim, né? sim. Porque o mundo que nós queremos mudar é um mundo para todos, não é um mundo diferente. A gente diz o seguinte, olha, o que está aí não tá certo. Esse SOS, esse grito que por salvarmos o planeta, na verdade é um grito para nos preservarmos enquanto espécie, e todas as espécies, né, os terráqueos, né, como tem aquele documentário, os terráqueos, né? Exatamente. Nós somos terráqueos, E a gente se acha superior, né? Acho que a gente tem que começar a ter um pouco mais de humildade e se perceber como mais um, né? Mais então, assim, um que mais um ser que vive que pode dividir esse planeta com milhões de espécies. A gente é a única espécie que mata o próprio planeta, né? Os outros não. Mas por isso, porque a gente acha que a gente pode, a gente tem esse direito, porque o planeta é nosso, os animais nos pertencem, as florestas são nossas, mas não são, né? Então, enquanto a gente ficar com esse pensamento, não vai dar certo, né? E essa coisa aí do que você falou, tipo, de lutarmos pelas outras espécies e por nós mesmos, inclusive nessa música Libertação, eu trago isso, né? Porque todos temos, eu falo no refrão, né, que todos temos direitos à vida, todos, nós e eles, nós e os outros. Então, não só nós, só que a gente está acostumado a pensar que só a gente tem direitos. Eles não, eles estão ali para serem usados, torturados e tal. E também no início eu falo, todos temos coração, animais humanizados ou não, porque somos animais. E a gente se perdeu. A gente acha que a gente não é animal, a gente é um animal também. A gente é um animal humano, né? Mas nós somos um animal. A nossa soberba é tão grande de nem nos chamarmos de animal, nós nos chamamos, né? Mas isso há grandes colaboradores para isso, até mesmo as religiões, algumas delas, né, mal interpretadas. A culpa, de repente, é quando eu falo que, olha, eu sou imagem e semelhança de Deus, o resto não é. Então, assim, então as coisas que se ferem. Você falou de algo, eu lembrei, eu estou fazendo um estudo de Baudelaire e eu lembrei de um poema que eu li ontem, que fala mais ou menos isso. Se você me permitir, eu vou ler rapidinho. Claro. Ele fala assim, o título já é muito interessante, A Redenção. Para pagar sua redenção, o homem tem dois campos profundos, ricos, e há que os fazer fecundos, com o instrumento da razão. Para a breve rosa existir, para que algum trigo cresça, com o suor da grisalha cabeça, há que os aguar sem desistir. Um é a arte, e o outro, o amor. Para tornar o juiz clemente, quando a justiça diligente surgir no dia aturdidor, haverá que paióis mostrar cheios de colheitas e flores, cujas formas e cujas cores anjos venham a sufragar. Uau! Lindo. É o amor, a arte, é o instrumento que a gente tem, a luta política. A política é uma forma de arte, né? Os gregos já definiam como tal. E é isso, né? Eu não consigo fazer live curta, até peço desculpa. As minhas lives duram mais de 1h e pouco, né? A nossa está dando 1h30. Mas o que eu chamo pessoas interessantes, o que eu posso fazer? E aí hoje eu tô trazendo você, que é uma grande artista, uma pessoa que eu admiro muito. A sua arte me fez refletir mais do que eu reflito já, né? Que bom, obrigada. E a sua estética é uma estética
que busca o belo, né, mesmo com assuntos tão densos, né, porque o belo não tem só a ver com a beleza, mas tem a ver com a harmonia, tem a ver com a busca do equilíbrio, né, a sua arte tem equilíbrio, a sua arte tem harmonia, a sua arte é bela, as suas letras são profundas, a sua entrega, a gente percebe que você é uma artista que faz arte, né? Literalmente, né? Você não está preocupado em ganhar dinheiro. Claro que você precisa ganhar dinheiro, você vive no capitalismo, mas você faz arte, né? Mas é Você uma faz coisa que isso é muito forte em mim, tipo, eu não consigo fazer alguma coisa por dinheiro. Tipo, que nem, faz isso, isso aí vai dar dinheiro. Cara, não quero. Eu quero fazer algo que minha alma transborde, entendeu? Isso para mim faz eu sentir paz. E sentir, porque para mim a música é uma missão. Então eu estou colocando para fora o que realmente eu tenho que botar e trazer para o mundo, porque o nosso tempo aqui é limitado, né, no planeta, a gente sabe. Só que a arte, ela se mantém, ela vai ela adiante, perpetua, ela perpetua. perpetua, Então, acho né? que isso é A muito arte, maior. a arte a arte é uma maneira de amor, né? Quando alguém morre que a gente muito ama, mesmo que a gente não acredite, mesmo que você seja um ateu, aquela pessoa vai estar com você, mesmo que você não acredite em outra vida, Sim. porque ela vai estar em cada célula sua, em cada lembrança, em cada momento, em cada... E a arte é uma maneira de as coisas se perpetuarem, né? A arte, a gente consegue ler um texto de Baudelaire, que morreu com 46 anos, morreu de uma maneira estúpida, uma vida de excessos que ele teve, mas a gente consegue ler um texto de Baudelaire e se emocionar, né? Talvez hoje muita gente está conhecendo você e vai se emocionar com as suas canções, como eu me emocionei. Assim, eu deixo assim esse instante final, assim, e aí final você pode falar o tempo que você quiser. Já aproveito para suas considerações finais, para falar como que quem gostar do seu trabalho pode ajudar, onde te encontra, quais os seus contatos, enfim, falar um pouco desse álbum, do lançamento, em quais plataformas que está, e mandar aí o seu recado, né, aquilo que você realmente acredita, que a gente já falou muito aqui, mas nada como as considerações finais. Sim. Em primeiro lugar, quero te agradecer, né, por esse convite. Eu admiro, também a gente está se conhecendo agora, né, há pouco tempo, mas eu já me conectei, assim, a gente tem valores, né, muito que se alinham. Então, isso é muito importante. E eu estou feliz de estar aqui contigo, né, compartilhando tudo isso. E fico muito feliz também de você ter percebido a mensagem, que eu acho que poucas pessoas conseguem entender meu trabalho. Né? Eu realmente é uma dedicação imensa, eu vivo para isso, eu vivo para trazer esse álbum. Eu digo que é o álbum da minha vida, assim, o trabalho da minha vida, até o que eu fiz, tudo que eu fiz até hoje, esse trabalho foi a coisa mais importante, porque ele veio através de muita história, né? E aí eu vou responder uma coisa que você me perguntou lá no início e depois eu me toquei que eu não tinha respondido. Falei um monte, mas no final eu acabei que não respondi, que foi onde veio essa coisa dos animais com a música, que deu esse link. E aí eu não dei esse fechamento. Então, lá no início, como eu falei, eu comecei a estudar oceanografia, eu queria trabalhar com animais. Olha só. E aí a minha vida foi se desdobrando em várias coisas, em arte, em várias coisas, assim, caminhos loucos. E lá em 2020 eu já estava dentro da música, já tinha lançado 2 álbuns, mas aí eu fiz essa conexão, não só da música com os animais, mas com a cura, né? Que a cura é algo que também já estava na minha missão. Eu me tornei acupunturista, trabalhava com isso. E aí, quando veio essa coisa da música, que eu comecei a compor e vim para o Rio,
né, produzir o primeiro álbum, eu sentia muito forte em mim, porque eu sou uma pessoa muito idealista, né? Sempre fui assim, tipo, sempre quis lutar por um mundo melhor de alguma forma. E aí eu vim com o sentimento de que a música era uma missão. Eu não sabia exatamente como, mas aí fiz meu mapa astral, aqui vamos entrar um pouquinho na astrologia, e ela me falou que não sabia nada de mim, mas ela falou assim, a tua missão é estar no palco curando. Aí eu achei isso muito, muito louco, assim, porque eu sentia isso, sabe? E aí eu, poxa, que loucura, né? Aí tá, lancei o primeiro álbum, tal, lancei o segundo. Quando eu estava produzindo Somos Todos Um, eu fiz novamente a minha revolução e ela falou assim, você tem que cantar onde tem dor. E você tem que... teu trabalho tem que fazer o bem para o maior número de pessoas. Tipo assim, alcançar o maior número de pessoas possíveis e fazer o bem para... Tipo assim, para... Assim, então... Aí eu falei que eu estava produzindo essa música, que estava começando a fazer esse álbum. Ela assim, é isso aí, porque é uma coisa... Tipo, daí, quando eu comecei a estudar os números, 70, 80 bilhões de animais mortos em abatedouros por ano para alimentar nem todos esses humanos, né, porque muitos não se alimentam de animais, 7 bilhões de animais, de homens, de seres humanos, é uma coisa muito surreal, né? Bizarra, né? Então, assim, eu vi que, tipo, cara, eu tenho que ajudar os animais, porque o maior bem possível para o maior número de pessoas. Aí depois ela falou sobre a família, tipo, falar coisas do dia a dia, da atualidade, eu assim, bom, e da casa, da família, tipo, no caso, assim, eu assim, bom, então não estou errada, né, porque eu estou falando do mundo, do planeta e tudo isso. Ela assim, não, mas isso é a família, você está falando da família humana, porque a gente está muito ligado na nosso núcleozinho, é aquela coisa egoísta, né, eu, meus Sim. filhos, meu marido, aquele núcleo. Mas não, ela assim, e é isso que eu acredito. Eu acredito no todo, né? E em medicina chinesa eu aprendi muito isso, né? Eu comecei a mudar meu pensamento ali, que foi uma revolução na minha vida, que é o todo. O microcosmos é igual ao macrocosmos. Então você começa a olhar para o mundo de outra forma. E a gente está ligado. E aí eu senti muito forte essa coisa dos animais e fez a liga, né? Da cura do planeta, da música, dos animais, somos todos um, né? E essa minha música é uma música para curar, embora às vezes seja uma coisa que cutuque a ferida e que mostre coisas que são indigestas, porque a gente quer ficar na nossa zona de conforto. Ela está trazendo a verdade para a gente se libertar, para a gente poder mudar, para a gente ficar mais saudável, para a gente ficar mais ético, para a gente poder viver em harmonia com os outros seres. Então é por aí. E eu, assim, eu peço que quem vá lá, se conecte com esse trabalho, que compartilhe, ponha para frente, né? Porque, assim, dá trabalho, não foi fácil, sabe? É muita dedicação. Agora, é um trabalho coletivo. Eu posso fazer a minha parte, mas eu não posso pegar e distribuir para o mundo inteiro. Eu não tenho esse poder, não tenho essa grana, né? Porque, tipo, se eu tivesse muito dinheiro, eu ia lá e fazia a coisa estourar, porque hoje é isso, né? O mercado da música, muito capitalista. Então, assim, acho que se a gente que acredita nesse mesmo tema, nesse mesmo ideal, se a gente for e botar para frente, compartilhar, a gente está junto, né? A gente está fazendo um trabalho em equipe. E acho que isso importa. Seus endereços quais são, assim, para as pessoas te Então, acharem? aí o Instagram é Julie Music, com Julie, com K no, Music com K no final, é tipo música em alemão. Meu site é juliemusic.com.br, é JULLYMUSIK. O YouTube também. Assim, a pessoa entrando pelo Instagram, vai ali, tem tudo. Tem E no toda a sua... Spotify é Julie, nas plataformas, o álbum está em todas as plataformas. Quem não tiver,
plataforma, né, não tiver conta, pode ouvir pelo YouTube, que tem um álbum inteiro também, entendeu? É mais tranquilo. E é isso. Espero que vocês gostem, que assistam os clipes também, que se emocionem, que se sensibilizem com a mensagem e que sigamos, né, em frente de um mundo É, mais ético e mais justo. sempre virou já meu, minha fala, já sigamos, né? É só o que resta, né? É só o que resta, a gente não desistir, não é fácil, a gente tem nossos problemas, a gente tem as nossas curas internas, que muitas vezes não nos dão muito trabalho, né? Uhum. A pandemia para mim você falou que a pandemia para você foi muito boa, para mim foi muito ruim. Eu, eu tive que voltar com a terapia, mas foi ótimo, voltar com a terapia foi ótimo. Não devia nunca ter parado. Mas ao mesmo tempo foi boa, porque a gente vive uma humanidade que não quer sofrer, né? E não sofrer no sentido de opressão de classe, de raça, de gênero, de tudo isso, né? Não é isso. Mas às vezes a gente não quer, a gente quer uma vida muito good vibes, né? Uma coisa Uhum. muito... A surgiu gente toda quer, uma... a gente quer férias, né? surgiu toda uma geração que usa termos como pessoa tóxica, isso, Uhum. aquilo, tudo. Mas, na verdade, a única coisa que constrói são os processos, né? E um ser humano, ele não nasce pronto, né? A gente nasce bebê, a gente se desenvolve num meio social, a gente se desenvolve e a gente vai se criando, a gente vai se transformando até o último suspiro de vida. Uhum. A criação, a vida, e mesmo depois a morte, e aí eu não estou falando nem um pouco em metafísica, eu estou falando em que físico, o mundo físico-químico, mesmo depois da morte, nosso corpo se decompõe para virar matéria orgânica, ou seja, até do ponto de vista químico, a gente nunca para, né? E quem acredita em vida após a morte, há outras, talvez existam outras realidades, né? Eu não acredito, mas acho muito bonito quem acredita. O que mais importa é que a gente salve aquilo que nos resta, né? A nossa mãe terra, que pede socorro, na verdade Uhum. somos todos nós que pedimos socorro, né? É a mãe que não tem um prato de comida para dar para o seu filho, é o animal que sofre num abatedouro sem saber por que está sofrendo, e aí você falou, você usou um dado que é os 70 bilhões de animais mortos diretamente para o consumo, porque tem Uhum. toda uma cadeia indireta de animais mortos Não, pela desmatamento e, na, e e pelos pela rios, ciência, pela né? ciência, pelos E rios. os peixes que são incontáveis, né? Esses aí não são Exatamente. catalogados. Então, assim, é um universo de sangue que nós produzimos. Nós nos matamos uns aos outros, exploramos uns aos outros, produzimos crimes de, de, de raça, produzimos crime de gênero, somos transfóbicos, somos homofóbicos, somos racistas, somos opressores. Como você disse, né? Puxa, tem hora que você para e fala assim, caramba, onde que nós paramos, né? Onde que o ser humano deixou de ser humano? Eu acho que sempre foi assim. Só que Eu isso acho que vem se estamos doentes. Eu acho que isso, estamos doentes. isso vem se agudizando, né? O capitalismo intensificou tudo isso, né? Engels vai dizer que a humanidade começará, nós vivemos uma era de pré-humanidade, de pré-história, de consciências, e que a Uhum. humanidade começará quando não existir mais opressões do homem pelo homem, e aí a gente, como vegano, como antiespecistas, inclui o homem pelo homem Uhum. e sobre todas as espécies, sobre o planeta, né? Porque, na verdade, não tem como criar um mundo só para o homem, ao contrário, a Sim. gente já provou que não dá, a gente tem que criar um mundo para todos. E a arte tão bem instrumentalizada, tão bem
colocada em suas mãos e nas mãos de tantas outras pessoas, pode colaborar muito para que a gente, talvez não mude as coisas do dia para a noite, mas que a gente possa começar processos. Alguém disse aqui que é um trabalho de formiguinha. Eu até agradeço a todos que entraram, quem está com a gente nessas quase 2 horas de live, a Hari, a Treco Retrô, Jacinto, Ângel, Greenville, Sandra, Cláudia, o Sampa Vegan também entrou, fez comentário, ele falou que o leite, eu não consegui ler na hora, ele falou que o leite é para a espécie, e é claro, o leite é para a espécie, né? A gente não tem direito de roubar o leite de outra espécie, é um crime ético, um crime... Muito. E você sabe que eu tenho em mente um romance que eu já comecei eu criei até os personagens, eu só preciso escrever, que a humanidade, ela vai ser dominada por uma outra espécie superior. Uhum. E superior do ponto de vista tecnológico, não moral, porque quem faz isso com qualquer espécie não tem a superioridade moral. E nós vamos ser, tudo que nós fazemos com os animais, nós serviremos para essa outra espécie. Então, assim, é um romance que eu tenho que desenvolver bem, mas ele já está na minha cabeça, em algum momento ele vai sair. E para que a gente possa fazer essa reflexão, né? Porque não dá, a coisa não dá. Obrigado pelo seu tempo, obrigado pelo seu espaço, obrigado pelas conversas. Nós tivemos diversas conversas antes para projetar a live, falar o que ia falar, o que não ia falar. Muita afinidade, muita coisa em comum. Eu acho que, ao mesmo tempo que todas essas coisas ruins que eu falei, que nos faz pensar, nossa, nós estamos no caminho errado, ter contato de pessoas como você, de outras que estão aqui vendo, e outras que a gente acaba se aproximando, nos dá um sentimento inverso. Fala, puxa, ainda há como mudar a situação, ainda há esperança, ainda há como, ainda há em que acreditar, né? Sim. Então, porque se nós estamos aqui 2 horas de live falando sobre o planeta, sobre arte, sobre civilização, sobre transformação, sobre revolução, e tem gente, mesmo que não tivesse ninguém, tivesse só eu e você, eu acho que já haveria esperança. Então, com certeza. é isso. Só deixa eu falar uma coisa, peraí. Fale o que você quiser. Não, é porque você falou, só para não ficar um mal entendido, que você falou que a pandemia foi boa para mim, né? E eu tinha falado que sim. Mas assim, não, eu sei que você entendeu, mas sei lá, de repente alguém não entendeu no quesito produzir, de produção artística. Mas lógico que foi uma coisa assim muito triste, né? Tipo, pesada. Também sofri assim pela privação, mas assim, eu sempre trago, sempre na minha vida, eu trago tudo para a arte. Eu coloco tudo na arte, coloco na música, coloco... Então isso me ajuda, né? É um processo de cura também. Eu me curo e depois ajudo a curar os outros. Espero. Você sabe que minha psicóloga fala para eu fazer isso, eu não consigo. Eu realmente parei minha vida. Eu só peguei esse gancho porque assim, eu não consegui fazer nada, eu não consegui produzir nada. Eu parei curso, eu parei idiomas, eu quase vegetei na pandemia. Eu só ia no mercado e fazia comida. Caramba. Foi assim foi um período muito trash para mim, assim, sabe? Te impactou muito, né? Muito, me abalou profundamente. Eu só peguei esse gancho por causa disso, entendeu? Não perdi ninguém, a Debbie Libros falou que perdeu. Porque a gente fica muito sensível, né, também. Aliás, eu perdi alguns amigos, assim, que não eram tão amigos, assim, colegas que eu conheci que perdi. Mas, assim, próximo a mim eu não perdi ninguém, mas... só de você respirar e saber que aquilo que está acontecendo, eu fiquei muito mal. E na verdade, o artista tem que fazer isso, ele tem que transformar a dor em arte. Eu não consegui fazer isso, né? O Picasso, quando teve
a, a guerra, né, que foi contra a ditadura de Franco, teve a Guerra Civil, ele, no auge daquela dor tudo, ele conseguiu produzir Guernica, né? Ele fez um quadro gigantesco que está lá no Museu Reina Sofia, lá em Madrid, que eu tenho uma miniatura dele, que é essa aqui, ó. Quem nunca viu, esse aqui, não sei se dá para ver, né? Esse aqui. Ele conseguiu produzir Guernica, você conseguiu produzir SOS, eu sei que muita gente conseguiu, e por isso que eu falo, né? Bebam muita água, façam terapia, quem pode, porque eu acho que terapia deveria, assim como saúde deveria ser pública para todos, terapia devia ser gratuita e se achar psicólogos em cada esquina. Valorizar muito os profissionais da mente, né, que ajudam a gente a resgatar aí nosso equilíbrio emocional, porque assim como hoje tem toda uma cultura da estetização, das academias, todo mundo nas academias para ficar com saúde, né? Eu não vejo todo mundo nos psicólogos para, né? Aí você fala assim, mas é uma questão financeira. Pô, mas se o cara tem dinheiro para pagar uma academia, teoricamente ele deveria também cuidar da mente, né? Porque se a mente pirar, a mente não é prioridade, né? Para a maioria das pessoas. É por isso que a gente vive num mundo superficial, então o que importa é aquilo que dá para ver. A mente, ela tá ali oculta. Então... Mas vamos cuidar da mente, vamos cuidar do corpo, que faça academia também, mas que vá cuidar da mente, vai cuidar sobretudo da alimentação, né? Considere o veganismo, quem tá trazer vendo um a live. equilíbrio, né? Trazer um equilíbrio. Acho que cuidar do corpo é necessário e é tão importante quanto cuidar da mente, porque ele que abriga a nossa mente. Sim, um não funciona Mas sem o não uma outro. coisa assim obcecada pela estética, pela beleza. Não, cuidar porque é importante, porque é saudável. Né? Trazer esse equilíbrio. Cuidar da mente, considerar o veganismo, quem ainda não considerou, né? Tanto do ponto de vista de saúde, como do ponto de vista, e acho que sobretudo pelos animais, e ouvir a Julie, ouvir as canções da Julie, eu vou ouvir muitas vezes, sempre vou retomá-las, porque ali tem inesgotáveis reflexões a serem feitas, e eu acho que eu só tenho a agradecer pela sua arte, eu não estou agradecendo agora pela live eu já agradeci, eu estou agradecendo pela sua arte, não desista, que o mundo possa produzir arte. Eu já citei aqui ele, não sei porque que ele está na minha cabeça hoje, Trotsky dizia que a revolução trará o pão, mas também a poesia. Nossa. E eu concordo em gênero, número e grau, que a gente precisa de pão, mas precisa de poesia. A poesia, a arte, é o que alimenta a alma. Né? É um conceito que vem desde os gregos, que passa por toda uma escola, passa por toda uma história. Tem diversos estudiosos de estética, de análise do que é a arte, mas ninguém consegue dizer o que se sente com a arte. Você pode ver e analisar, mas o que sente é muito individual. Com certeza o que eu senti ouvindo as suas músicas é diferente do que você sente, do que outra pessoa vai sentir, e assim vai. A arte, ela tem essa capacidade de produzir múltiplos sentimentos, né, múltiplas reflexões, e ela consegue ir onde a gente não consegue. E através desse instrumento, né, que às vezes ele é tão falho, e tão limitado, e tão questionável, ela também pode chegar a muitos lugares. Novamente, obrigado. Não tem muito o que falar, não sei agradecer, te desejar tudo de melhor. Obrigada. Te dar um abraço virtual e desejar muita sorte, né? No teatro eles falam merda, né? Muita merda, mas muita coisa boa para ti, tá? Obrigada, você que também. Seus caminhos sejam muito grandes e continue produzindo, não desista, tá bom? Sigamos. Obrigada. Tudo de bom. A live vai ficar, se tudo der certo, tomara que dê certo, eu vou salvar no meu perfil e vou compartilhar contigo.
Tá. Vamos divulgar. Quem ver essa live depois, um grande abraço. Tudo de bom. Obrigado, viu, Julie? Tchau. Outro. Tchau, tchau.